Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. E hoje, Ivanzinho, estou muito empolgado. Por causa do convidado, por causa do assunto. Hoje a gente vai falar, acho que, velho... Tava vendo o conteúdo do cara, eu não vou fazer a apresentação dele, porque esse é papel do Ivanzinho. Né? Obrigado, já. Mas... muita coisa boa hoje, viu? Falei. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um Somente Cast com Micael Ponte. Quem vos fala, Ivanzinho. Somente Gui. Se você tem 10 ou mais funcionários no seu negócio, sente que a sua empresa virou um caos, que ela está completamente desorganizada e você não tem mais tempo para sua família e para os amigos por conta disso, eu também já passei por essa situação. E provavelmente você está vivendo isso porque não tem uma execução inteligente. Você não está conseguindo executar bem a sua estratégia, fazer as pessoas viverem a cultura do seu negócio, a fazerem reuniões mais inteligentes e cuidarem do seu fluxo de caixa. Eu consegui desenvolver uma metodologia que eu chamo de execução inteligente, que vai te ajudar a resolver esses 4 pontos para que você tenha uma vida além dos seus negócios. Clique aqui, saiba mais para descobrir como você pode preencher a aplicação e participar da minha mentoria. E o nosso convidado de hoje, Guilherme Guimarães. Sabe quem é esse cara? Ele é fundador do Grupo Dojo, número 1 em cultura organizacional e líder do movimento Empresa com Propósito. Mentor de vários empresários que crescem com propósito. E vamos falar muito hoje sobre cultura e times fortes. É isso aí. Boa. Muito bem-vindo aí, Guilherme. Bem-vindo, Gui. Cara. Queria Valeu. Já agradecer, meu irmão. Pô, bicho, é uma honra. Hoje tá especial. Já conheço o Gui há um tempo, um amigo e irmão. E lembro aqui, cara, lá atrás em Recife, a gente nos quilos lá, conversando. Pô, Gui... Qual é o próximo passo? E, cara, o bicho que nem Fênix, o cara ressurge já com um projeto super, cara, inspirador, falando de propósito. Então, obrigado mesmo por estar aqui. O cara saiu de São Paulo para vir aqui. E, cara, estamos super animados para conhecer a tua história. Então, legal assim, fala um pouco sobre tu, como começou. E o pessoal aqui está muito animado para aprender sobre cultura contigo, cara. Quando a gente começa, é para falar lá do comecinho mesmo, lá do comecinho. Legal. Infância. Legal. A história é longa, galera, mas obrigado aí pelo convite, Gui, Ivan, Micael. Cara, a gente sempre quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que é tudo do dia para a noite, né? Tem 10 anos que eu empreendo, vai fazer 10 anos agora que eu empreendo. E no começo... necessariamente nunca é fácil, né? Até hoje nunca é fácil. Quanto mais você vai crescendo, mais difícil e mais complexo vai ficando. Você não só como líder de movimento, mas gente, time, construção de time, crescimento. Crescer é bom, mas não é gostosinho não. Crescer dói, né? E dói pra caramba. Então, eu sou pernambucano, eu tenho 34 anos hoje. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção. E sempre trabalhei em multinacionais na área de gestão, né? Gerdau, Fiat Chrysler, FedEx, passagens no Brasil, fora do Brasil. Em 2014 eu fui fazer um MBA e eu brinco que eu fui mordido pelo mosquito do empreendedorismo. Porra, eu sei, conheci. E aí depois daquele dia, cara, eu não queria fazer outra coisa a não ser empreender. Todos os meus amigos, meu meio que eu vivia eram empresários, né? ou de famílias empreendedoras. Minha família não é empreendedora, meus pais não são empresários. E aí eu saí no auge da crise de 2014 para empreender, todo mundo me chamava de maluco, né? Porra, Guilherme, no auge da crise, cara, da construção civil, tu vai sair para empreender e tal, com consultoria. Eu falei, é o jeito. Vou tentar, tenho 26 anos naquela época e se não der certo, eu volto pro mercado executivo, tá tudo bem, né? Tinha as portas abertas em todos os lugares que eu passei. E aí empreendi, a gente eu entrei para um negócio de consultoria, a gente virou franquia, em 2 anos a gente escalou para 80 franqueados no Brasil. E aí, ao mesmo passo que a gente teve esse crescimento rápido, eu também entendi que foi a primeira cagada que eu fiz, a primeira merda, o primeiro erro que eu fiz. Irmão. Né? Aqui é verdade nua e crua, tem que ser assim. Que aí foi a escolha do sócio, né? Foi quando... Cara, a gente naquela época estava com, sei lá, mais de 30 funcionários, mas eu trabalhava 10, 12, 14, 16 horas por dia, né? Não tinha vida. Né? A gente abre a empresa para ter mais vida, sendo que a gente menos tem a vida. E aí eu contratei um consultor e na época o cara falou, Guilherme, cara, teu problema é cultura organizacional.
Aí eu olhei pro cara assim, eu achei que, puta merda, mais um consultor técnico querendo falar merda aqui pra mim. Pô, cultura organizacional, velho. Que mané cultura organizacional? E aí foi quando eu conheci, assim, inevitavelmente, às vezes como é legal de uma dor ou de uma adversidade, como aquilo não pode se transformar num próximo negócio ou num negócio legal. E foi aí que eu conheci cultura organizacional. Foi exatamente nesse momento, quando eu me aprofundei e vi que de fato era. E que de fato... eu errei na escolha do sócio, né? Que eu acho que eles tinham visões e valores completamente diferentes das minhas. Né? Os caras só queriam saber de grana, crescimento, faturamento, expansão. Não é à toa que a gente saiu de... cresceu rápido. Sendo que ao mesmo passo, aquilo não estava me deixando feliz, não estava me deixando saudável, não estava me deixando mentalmente legal e tudo mais. E eu fiz, cara... Teve um dia que eu cheguei na empresa assim, eu fiz o seguinte, galera... Eu não fico mais um dia aqui nessa empresa. Se vocês quiserem me pagar o que vocês já quiserem me paga. Se não quiser, velho. Também. Foda-se, entendeu? Meu primeiro empreendimento foi esse, eu tenho 26 anos. Se eu fiz isso aqui, eu vou fazer muito maior lá na frente, porque agora eu já tenho aprendizado com as pessoas certas. E aí foi quando eu conheci cultura organizacional. E aí, nesse meio do caminho, aí eu abri outra empresa e quebrei. Logo em seguida, quando eu saí, que abri uma outra, eu quebrei. E aí depois... Abri um restaurante, aí dei um banho de gestão de loja e vendi, umas 3 vezes mais caro do que eu comprei, legal. E nesse meio tempo eu já tinha aberto o grupo do jogo que a gente abriu nesse intuito de trabalhar a cultura organizacional. E aí eu fui entendendo que não existe uma cultura forte com a liderança fraca. E não existe uma cultura forte com liderança forte se não tiver gestão. E a gente foi incrementando alguns serviços a mais ali, onde a gente ficou com os 3 pilares, que é na minha visão, são os 3 pilares de qualquer negócio, para qualquer negócio crescer de forma saudável hoje, que é cultura, liderança e gestão. Quando você tem esses 3, cara, eu acho que o marketing vem, a vendas vem. Se você tem gestão, tem dados, tem número, consegue tomar boas decisões, eu acho que o negócio vai. E aí foi essa minha jornada, cara. E aí passei por todo 2017, 2018, toda a parte do digital. Meu negócio sempre começou como digital. Passei por todas as fases do digital, curso online, curso presencial, imersão presencial, imersão online, grupo de mentoria. Eu brinco que o futuro é um lugar onde a gente já viveu, né? Então... Eu fui fazendo as coisas e fui vendo que não curtia, e aí mudava, aí lançamento também não funcionava, aí mudava e tal. Até que em 2019, a pandemia, a gente deu uma retraída boa, né? Porque o nosso público ele era um empresário, pequena, média empresa ali. E aí eu fui começar a enveredar para o lado de grupos de mentoria. Mas aí foi quando eu comecei a cair algumas fichas, dizer, cara, eu vou me posicionar como cultura, liderança, gestão, vou falar sobre tudo. Querendo ou não falo sobre nada, né? Não me posiciono como nada. E eu acho que esse foi um baita ponto de inflexão, né? 2022, óbvio, de lá para cá eu tive outras sociedades e tal, 2020, aí sociedades também que não foram legais. Eu brinco que, cara, ter sócio é um negócio que é complicado, não é um negócio que é tão fácil. É igual, mas assim, a escolha do sócio tem que ser igual à escolha de um relacionamento, igual à escolha de quando eu vou contratar um funcionário. Não adianta eu contratar um cara só porque o cara tem dinheiro e também pode me ajudar se ele tem valores e visões completamente diferentes das minhas. Então, eu fui entendendo isso ao longo dos anos. E aí acabei também errando, né? Acho que é um dos maiores professores da gente são as merdas que a gente faz, né? É o maior professor da gente. E quando dói no bolso é pior ainda, no final das contas. E aí, cara, 2022 foi quando eu tomei mais um tombo de um sócio, que não vou entrar no mérito aqui de quem é e tal, mas... Você foi treinado na vida, né? Eu levei alguns tombos aí. E aí, 2022, eu fiz, cara, velho, será que todo mundo só empreende por conta de grana, de dinheiro? Todo mundo... Será que não existe um negócio, uma forma de empreender, uma forma... melhor, que impacte positivamente a vida das pessoas? Aí me veio aquele desejo ardente de dizer assim, cara, isso está errado, velho, está errado. Tem muitas empresas aí no Brasil e fora do Brasil, no mundo, que são super, hiper, mega, ultra bem sucedidas e que também levam uma mensagem positiva e impactam positivamente a vida de muita gente. Então, cara, eu vou começar a defender esse negócio, né? E aí
ao mesmo passo que eu tive essa ideia, e aí eu sou religioso, sou católico, pô, nas conversas, nas minhas orações, nas minhas meditações lá com Deus, ele falou assim: Guilherme, cara, você precisa liderar um movimento. Amém. E um movimento chamado Empresas com Propósito, né? E eu disse, caramba, velho, é isso. Eu acho que esse é o caminho. Empresas que não pensam só no curto prazo, que não pensam só em faturar, que não querem faturamento a qualquer custo, que não pensam só em encher o bolso do dono de dinheiro. Empresas que querem, de fato, ser lucrativas, porque a linguagem do mundo dos negócios é finanças, mas empresas que querem fazer a diferença no mundo, que pensam no longo prazo, que querem que as pessoas estejam engajadas, felizes, produtivas, né? E, consequentemente, essas empresas são empresas lucrativas. Perfeito. E aí, dentro desse movimento, cara, resumindo aí, eu fiz algumas, enfim, consultorias, mentorias, algumas coisas de marketing ano passado. E aí eu entendi, cara, eu não preciso me posicionar como alguma coisa aqui na internet. Vamos me posicionar como gestão? Não, velho. Tem um monte de gente bem posicionada como referência em gestão na internet. Vamos posicionar como liderança? Pior ainda. Tem mais gente ainda bem posicionada na internet, né? E cultura organizacional? Aí eu olhei assim e falei, cara, não tem ninguém posicionado e bem posicionado como cultura organizacional na internet. Todo mundo fala sobre cultura, mas ninguém se posiciona como cultura. Para falar sobre o assunto, para ser uma referência. Tem uma baita diferença, exatamente. Eu fiz, cara, é aqui. Eu achei meu negócio. É essa cadeira aqui que eu vou sentar. E essa cadeira aqui ninguém vai tomar de mim, velho. Essa cadeira aqui vai ser minha, ninguém vai tomar de mim no Brasil inteiro, quiçá no mundo, que é o que a gente tá os planos de empresa mais para frente, né? Mas primeiro o Brasil, obviamente. E aí foi quando o jogo mudou, cara. Foi quando o jogo mudou do ponto de vista de conteúdo, de linguagem, né? Então, quando você nicha para uma coisa, você gasta energia naquela coisa, não é que a gente deixe de fazer essas outras coisas hoje, né? Ainda está dentro do nosso método trabalhar com liderança e gestão, mas na internet, como posicionamento estratégico, a gente não se posiciona. E aí a gente defende, e aí no mesmo tempo que eu consegui identificar o posicionamento estratégico, me veio também um problema. Mas, cara, cultura organizacional, eu arrisco dizer que 3% ou 5% das empresas no Brasil sabem o que é e sabem a importância desse negócio para a empresa dele. O pequeno empresário não sabe o que é isso. O médio empresário também não. Às vezes o grande empresário também não sabe. Não trabalha intencionalmente nesse negócio. Ou então só pensa que isso é para empresa grande, maior, isso não é para mim. Né? E aí eu disse, cara, eu tenho um problema, porque eu vou falar sobre cultura, mas ninguém sabe o que é. Então eu vou estar falando para um público de 3%, de 5%. Não, tem que ser alguma coisa maior. Que às vezes a pessoa também, como o Gui falou, o cara não acredita. Até você, quando o consultor foi falar sobre o problema que era a cultura organizacional, tá vendo? Você não acreditava naquele momento. Cultura o quê? Eu fui a vítima naquele momento. Né? Então, e aí eu linkei exatamente com esse momento da minha história. Disse, cara, eu não posso. Cultura tem que ser meu mecanismo. Mas eu tenho que vender outra coisa. Eu tenho que vender uma coisa talvez maior. E aí foi quando veio esse negócio de movimento de empresas com propósito, né? E o que é legal de tudo isso que a gente está vendo? É que automaticamente quando a gente defende uma bandeira, quando a gente se posiciona, quando a gente não fica em cima do muro, quando a gente defende as bandeiras que a gente luta, né? Ou as que a gente quer lutar e não defende, né? E fala não para as bandeiras que a gente não luta, automaticamente eu vou repelir as pessoas que não gostariam de estar dentro desse movimento, que não se identificam com empresas com propósito, são aquelas empresas mais mercenárias e tudo mais, que está lindo, e eu vou atrair somente as pessoas certas, somente os clientes certos. Vou repelir os clientes errados, entendeu? Eu gosto dessa teoria. E essa coisa mais linda, e essa é a melhor coisa do mundo, entendeu? Porque eu vou atrair quem eu quero, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Empreendedorismo não é sobre agradar todo mundo, né? Aí onde entra a questão do nicho, do posicionamento, e você não ficar em cima do muro, lutar pelas causas que você defende, e automaticamente vão ter centenas, dezenas, milhões, milhares de empresas que também se identificam com esse negócio. Perfeito. Eu queria pegar um primeiro... como é que se resume uma história dessa, cara? Não dá. Porque até para ele encontrar o propósito dele é fundamental falar de onde você veio, por que você veio. Ele sentiu a dor, né?
É muito legal quando ele conta a história, né, Gui? Que ele, no primeiro momento, não via o que era a cultura, como poderia beneficiar, e ele sabe, ele já esteve do outro lado, né, das pessoas que quando ele vai abordar. Eu estou com várias perguntas, prometo que eu vou fazer uma de cada vez, e para deixar vocês, porque eu fiquei curioso com um bocado de coisa. E antes da pergunta, eu só quero fazer um comentário. Certa vez eu aprendi que sociedade é mais difícil que casamento, sabia, Ivan? Rapaz. Sabe por quê? Pô, eu fazer essa pergunta para tu, é sacanagem, né? O cara já está no 3º casamento. Mas eu sou resiliente. Eu vou em busca da minha felicidade e eu hoje sou feliz. A gente já tem um propósito aqui, né, Gui? Depois de conversar com o Ivan, para ele criar aí o movimento dele também de casamento único. É isso aí. Brincadeiras à parte, irmão. Uma vez me ensinaram que por que casamento sociedade é mais difícil que casamento? Porque no casamento tem amor e não tem dinheiro. Na sociedade tem dinheiro e não tem amor. Enfim, eu lembrei o que estava falando, eu lembrei aí, meu irmão, entendi, porque sociedade é mais difícil. Mas eu queria fazer uma pergunta pensando no início, cara. Acho que tu falou uma coisa logo no início que já deu um estalo muito bacana, Gui, que eu ainda acredito que tem muita gente romantizando o que é empreender. E eu não consigo, não é que eu... não dá, eu não consigo. A gente é muito parecido nisso, a gente fala o que a gente acredita. E eu não consigo dizer assim que empreender é fácil, ou simplificar o empreendedorismo. Eu acredito que tem vários caminhos, eu acredito que cada um tem que encontrar esse seu caminho com os próprios erros. Tem alguma coisa que eu falo muito o seguinte: eu quero que as pessoas possam aprender com os erros que eu cometi, isso é legal, mas não necessariamente eu tirar a possibilidade dela cometer os próprios erros, porque nada vai substituir um empreendedor que comete os próximos erros. Ele pode até ter um erro parecido que o meu, mas ele pode ter uma perspectiva aprendizado diferente que eu tive. É igual filho. A gente vai falar. A gente quer educar os filhos, mas os filhos precisam ter a própria experiência do que significa isso. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua percepção desse empreendedorismo romantizado. E como é que é a vida? É realmente o seguinte: o empreendedor, para ser empreendedor, ele vai ter que passar por dificuldades. Como é que tu acredita nessa formação do empreendedor? Cara, eu tenho 9 anos que eu empreendo e até hoje eu sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia desde o primeiro dia que eu empreendi. Eu falo que o empreendedorismo, cara, ele é a vida real, né? Eu tenho uma teoria que é o seguinte: existem 2 mundos. Existe o mundo teórico e existe o mundo real. Qual é o mundo teórico? É o mundo daquela... Eu não tô querendo julgar aqui não, tá? Eu tô querendo só fazer a nível de comparação. Eu não estou dizendo quem é certo, quem está errado. Eu só quero fazer a nível de comparação das realidades. O mundo teórico, que é o mundo das pessoas que hoje trabalham e vivem um CLT, vamos dizer assim. Estabilidade, 13º, férias, seguro-desemprego... né? Isso. Tem todo aquele mundo mais estável. Dia 30 o dinheiro está na conta, né? Tem todo aquele movimento. E existe a vida real, cara, que é a vida empreendedora, que você não tem férias, você não tem 13º, dia 30, nem sempre dia 30 o dinheiro está na sua conta. É um mundo completamente instável. Você está muito bem hoje, amanhã você pode não estar. Tua empresa pode estar voando hoje, amanhã ela está quebrada. Né? E é a vida real. A nossa vida, ela é instável. Eu estou vivo hoje, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Né? E aí eu gosto de fazer uma brincadeira que é assim, cara, por que às vezes é tão difícil empreender no Brasil? Né? Para a gente empreender no Brasil, a gente tem que ter uma energia muito acima da média. É um negócio que é surreal. É muito difícil empreender no Brasil. E aí eu faço uma analogia que é o seguinte: tá, e quem é que julga, cria? Por que a gente reclama tanto que empreender é tão difícil? Porque quem é que julga e cria as leis, né, em prol ou contra o empreendedorismo hoje no Brasil? São os políticos, cara. Né? E esses políticos, eles vivem em qual mundo? Teórico ou real, na tua opinião? Teórico. Vive no teórico. Ele não sabe ele não sabe o que é o mundo real, brother. Ele nunca empreendeu. Como é que ele vai criar a lei e vai julgar as leis em prol de um negócio que ele nunca viveu? Então, por isso que é tão difícil. Né? É muito parecido com aquela história de você aprender empreendedorismo com um professor de que nunca empreendeu. Para mim, estou puxando para esse contexto porque a gente quer aprender ou a gente quer participar de um mundo onde as pessoas conheçam as nossas realidades. Né? Acho que no final das contas, se a gente vai ter leis a serem seguidas ou se a gente vai ter algo a ser... ou alguém para seguir, eu quero seguir alguém que viveu aquilo. A gente não consegue acreditar em pessoas que dizem para onde você ir sem você nunca esteve lá. Como é que a gente segue um líder? Que, bicho, vem comigo e o cara... Não, peraí, vem lá na frente eu te conto o que vai acontecer.
Cara, não ter pelo menos uma expectativa para onde se vai, se vender o sonho, cara, ou se construir esse futuro, fica, bicho, não inspira. É por isso que a educação livre ela cresceu tanto no Brasil nos últimos anos, né? Comparada com a faculdade, MBA, pós-graduação. Cara, são feitos por professores que na maioria das vezes são teóricos. Eu passei por isso. Eu, assim, me arrependo hoje de ter feito, não faria, óbvio. É importante para quem? Para quem é executivo e precisa daquele diploma e daquele negócio. Mas para quem não é por isso que a educação aberta, livre, ela está em crescimento assustador no Brasil. Porque tem muita gente que tem esse propósito também de, porra, eu passei por isso e eu quero ajudar outras pessoas também a... Óbvio, tem um lado financeiro, mas tem um lado também de propósito, de criar um projeto que eles consigam ajudar outras pessoas. Mas é inevitável, cara, você dizer que não vai errar, dizer que é gostoso, dizer que só tem parte boa. Cara, tem muito mais parte ruim do que... Então, assim, por que eu defendo tanto essa bandeira? Porque se o cara faz aquilo só pelo dinheiro, ele vai sair no meio do caminho. Sim, concordo. Não aguenta. Ele não aguenta a pressão que é se não tiver um propósito muito forte por trás. Se não tiver uma missão, um projeto muito forte por trás. Ou ele vai ficar saindo e vai ficar pulando de galho em galho. Então, esse é o jogo, né? Quando você é impossível, na minha visão, competir com alguém que faz por amor a alguma coisa. É impossível competir com alguém que faz por propósito. Pode não ter dinheiro, cara, mas o tesão do cara ele tá nas alturas. Né? E aí a gente entra no lance de engajamento de time. Cara, como é que eu quero ter um time engajado se meu time não sabe nem qual é o propósito da minha empresa? Se o propósito da empresa é só para encher o bolso do dono de dinheiro. Né? E aí, por que a gente faz trabalho voluntário? Por que as pessoas fazem trabalho voluntário? Né? Elas não ganham R$1 para fazer aquilo, mas elas pagam para trabalhar e elas trabalham no nível de engajamento muito maior do que na própria empresa dela, que ela é dona e que ela recebe para trabalhar. Por quê? Porque elas acreditam na causa, no propósito, no impacto que aquilo vai gerar para alguém, para a sociedade e tudo mais. Pega os homens-bomba, o Al-Qaeda. Por que aqueles caras dão a vida por aquela instituição? Porque eles acreditam no propósito, cara, daquele negócio, que vai existir uma vida... depois daquela, uma vida melhor depois daquela. Então eles doam até a vida deles. Quer nível de engajamento maior do que isso? Isso mostra, né, Gui, que tanto as pessoas boas têm propósito para poder, ou as pessoas que, claro que cada um sabe muito bem aquilo que acredita, né? Mas tanto aquelas pessoas que fazem o bem têm propósito, como aquelas pessoas que não querem ou não querem fazer o bem, né? Desse ponto de vista, também tem propósito. Todo mundo, quando quer encontrar algo, procura um porquê para poder construir. Então, tem um exemplo que se dá muito, é usar vários perfis de lideranças, né? Uma coisa é você ser um líder e levar as pessoas para um lugar que elas querem ir e ser bem para um grupo de pessoas. Outra coisa é ser o bem para um grupo de pessoas e também atingir a sociedade. Então, quando a gente fala de empresas de propósito, eu gosto muito, bicho, eu sou super fã do movimento, do que ele está construindo, porque existem coisas que não estão sendo confrontadas do jeito certo, ou sendo confrontadas com imaturidade ou sem propriedade. Quando o Gui traz essa construção da empresa com propósito, mas ele também não traz na teoria, mas ele também está ajudando cada empresa a encontrar o seu propósito, cara, isso para mim é uma mega missão que ele está construindo, muito mais do que resultado é consequência disso, mas ajudando as empresas a se descobrirem os seus porquês. E eu acho isso muito forte. Mas agora, Ivanzinho, vamos falar sobre cultura. Era exatamente essa pergunta. Vamos falar sobre vamos aprender agora. Isso aqui só foi um aquecimento. Só a introdução. Assim, o Guilherme fez assim, a cultura organizacional, eu queria que ele fizesse assim, a cultura e fizesse um quebra-cabeça, ele desmontasse e montasse todinho pra gente, explicando de forma minuciosa o que seria esse movimento da cultura organizacional. E o propósito. Né? Cara, eu falo que cultura é o jeitão de ser da empresa. Eu não gosto de romantizar nem deixar um negócio muito complexo, mas são todos os comportamentos que você tolera. É meio que isso, é o jeitão de ser da empresa. Então, determinados comportamentos que você tolera, aquilo vai se enraizar e vai virar uma cultura negativa dentro daqueles negócios. Então, o que é a cultura, cara? Guilherme, como é que eu construo uma cultura organizacional? Cara, você não constrói, a cultura é você como dono. Né? Você sabe o que você passou, você sabe o que você aprendeu na tua educação, na escola, na faculdade, você criou aqueles valores e você sabe como você gosta de trabalhar, né? Porque você abriu tua empresa, você sabe como você não gosta de trabalhar, então você não constrói cultura, a cultura já está aí dentro, cara, é você, sendo que o problema é que as pessoas elas acham que
os donos acham que eles precisam se adaptar à cultura da empresa, quando na verdade é o contrário, a empresa que precisa se adaptar à cultura do dono. Eu parto do princípio, Gui, que a empresa da gente é um meio, cara. A empresa da gente não é fim. A empresa da gente é um meio para a gente alcançar os objetivos de vida da gente como vida. E tem muita gente que faz o contrário, que coloca a vida como meio e a empresa como fim. Né? E aí desmarca médico por conta da empresa, deixa de viajar com a família por conta da empresa, deixa de passear com os filhos por conta da empresa. E, cara, é o contrário, na minha visão. Né? A empresa é um meio para alcançar os objetivos de vida que eu quero. A gente tem até um lema lá na empresa que a gente fala: a vida oferece mais que apenas trabalho e preocupação. E é verdade. A gente abre a empresa para quê? Para ter mais vida. Né? E na realidade o que a gente menos tem é vida. Olha que negócio louco. Abre a empresa para dar uma condição melhor de vida para minha família. E o que você mais passa, o que você menos passa tempo é com a tua família. E aí tu vive numa prisão de portas abertas que às vezes tu não consegue nem sair de dentro porque teu negócio desanda. No final das contas. Então, a teoria que eu defendo é que, cara, a cultura é reflexo, a empresa é reflexo do dono, mas a cultura também é reflexo do dono. E por ser reflexo do dono, como a empresa é meio e não fim, o fim é a vida, a cultura da empresa ela vai ser reflexo do dono. Então, o dono, quando ele abriu a empresa, ele tinha um sonho dele, ele tinha a visão dele, ele tinha um porquê que ele abriu aquela empresa, onde ele queria chegar. E ele tem os valores de vida dele. Então, os valores de vida têm que ser desdobrados para a empresa a partir dali. Sendo que aí a gente, quando abre a empresa, cara, em algum momento, eu não vou dizer qual é a instituição que fala isso, mas em algum momento alguém chega e fala: você precisa ter missão, visão e valores dentro da tua empresa. Sendo que missão, visão e valores é só uma plaquinha bonita impressa na parede só para inglês ver. Na realidade, arrisco dizer, 95% das empresas no Brasil hoje. Então ninguém toma decisão baseada naquilo, ninguém contrata, ninguém demite, ninguém promove, ninguém cria estratégia baseado naquilo. E aí fica aquele negócio, cara. Tá, mas para onde é que tua empresa está indo? Não sei, vamos indo que no caminho a gente resolve. E aí, Ivan, aí só para finalizar aqui. Vocês pegariam um ônibus sem saber para onde ele vai? Não. Quais são as chances desse ônibus levar vocês para o local que vocês realmente gostariam de ir? Sério, cara. Mínimas as chances. Mas é o que está acontecendo todo dia nas empresas no Brasil hoje. Então, a empresa, o cara abre a empresa, faz o negócio acontecer. O empreendedor, ele é um cara, é um tubarão, ele é um executor, então ele vai para cima, ele tem uma energia acima da média. Aí ele faz o negócio crescer, começa a colocar a gente para dentro do ônibus, começa a contratar a galera. Em algum momento a galera vai perguntar: o Gui, o Ivan, o Mikael, onde é que a empresa está indo? Para onde? Vai para onde essa empresa? Não, vamos indo aí, pô. No caminho a gente resolve. Tem essa meta aqui, tem aquele cliente ali, tem aquela pendência ali, ó. Faz esse processo aqui, vamos se resolvendo. Cria a landing page, faz isso aqui. E aí no meio do caminho, Ivan, tá o teu time tomando decisão errada e tu reclamando deles. E eles reclamando de vocês porque vocês, como sócios, líder e a gente como líder e sócio, a gente não dá o quê? Clareza, não dá visão de para onde o negócio da gente está indo. Então, e aí vira assim, tá cada um correndo para um lado, tá cada um fazendo de um jeito diferente, ninguém alinhado, ninguém com clareza. E aí onde dá confusão, aí onde dá o engajamento baixo, aí onde a pessoa perde talento, a rotatividade aumenta, aí é onde o gasto de energia começa a ficar muito grande para tu poder crescer, porque tá todo mundo desalinhado, no final das contas. Cara, aí começa a ficar um jogo mais difícil. Perfeito. Né? Fazer isso enquanto você tem 10 funcionários, 20 funcionários, beleza, talvez não doa tanto. Mas quando tu passa de 30, 40, já tem nível de camada de liderança abaixo de você, já não é mais você que contrata todo mundo, não é mais você que demite todo mundo. Como é que tu vai dar conta? É aí onde a cultura se perde. É exatamente nesse momento do crescimento. E a maioria das empresas que quebram no mundo hoje não são empresas que estão desacelerando, são empresas que estão crescendo muito rápido. Né? A estatística que mostra as empresas que quebram, elas quebram exatamente quando elas estão nesse ritmo de crescimento aqui. Porque é aqui onde desanda, é onde falta clareza, é onde começa a entrar um monte de gente dentro do ônibus desalinhada. E aí a empresa vira um caos. Perfeito. E aí o negócio se perde. Justamente. É muita grana perdida, muita rotatividade, muita falta de clareza. E aí o negócio não anda, cada um rema para um lado diferente e já era. Então, tem vários pontos que tu falou que foram bem legais. Assim. Um primeiro ponto é perceber o seguinte: como é que a gente se conecta tanto, né? Porque
só puxando o gancho do Somente Gui, eu demorei para encontrar também meu posicionamento único, sempre naquela busca aqui de entender para onde a gente vai, como é que a gente vai. E o meu propósito que Deus colocou no meu coração é que o Somente Gui seja mais um movimento, né, que consiga ajudar os empresários a fazerem somente o necessário para terem uma vida além dos seus negócios. Mas o mais curioso é o seguinte, que o como do Gui é completamente voltado para a cultura. Nosso como, cara, é mais gestão, é mais execução, tanto que é execução inteligente. E a primeira coisa que eu queria só refletir aqui contigo, irmão, como é bom de novo ter você aqui com a gente, você está fazendo esse movimento, porque eu tenho levado muito. Ontem a gente estava com um empreendedor também de Maceió, um cara fazendo um movimento também, o melhor sócio do Brasil, olha no Instagram aí dele. E como é leve a conversa contigo e com ele, de tendo empreendedores querendo agora criar esse ecossistema, se conectar e fazer collab, porque tem muito empreendedor que não entende nada disso, ou não está entendendo nada disso do que tu está colocando agora, e isso daí, na verdade, pode ser a virada de jogo para o cara salvar a empresa dele e continuar ajudando a família dele, ser um porto seguro para a família dele, né? Então, eu queria primeiro fazer essa reflexão. E o segundo ponto, assim, que tu colocou de uma forma excepcional é o seguinte, que foi naquele momento que, quando tu falou, eu tive um insight, que as pessoas, elas, por terem placas, missão, visão e valores, e até elas podem falar o seguinte: não, Gui, mas eu contrato, né, Guilherme? Eu contrato baseado em valores. Cara, mas eu vejo muita gente ainda não sabendo como fazer isso, ou acreditando que só um questionário com perguntas de valores é suficiente para... Isso faz parte, são ferramentas para você identificar. Mas é muito diferente quando você consegue trazer efetivamente pessoas que têm valores, né, que as pessoas compartilham, para se construir um negócio grande. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, que quando a empresa vira uma prisão, ou que a pior coisa é o empreendedor sentir que a pior decisão dele foi ter que começar a empreender, porque ele começa a criar algo que era para dar liberdade financeira, né, como tu falou, e começa a ser o motivo da prisão dele. Isso acontece, parte desse problema, que ele começa a trazer as pessoas erradas sem os valores e sem os princípios. E essas pessoas ele começa a trabalhar pelos outros. Tu falou muito em crescimento, eu gosto muito de uma definição, é que quando você é pequeno, você delega aquilo que você não é bom. Mas quando você começa a crescer, você delega aquilo que você é bom. Mas como é que você vai crescer, delegar aquilo que você é bom, se você não soube contratar genuinamente as pessoas baseadas em princípios e valores? E aí eu queria que tu dividisse um pouco com a gente, cara, para quem está escutando, qual é a maneira que tu recomendaria, de novo, o questionário? O questionário é fundamental, ou as perguntas são fundamentais para a pessoa contratar baseado em valores, para você ter um norte. Mas o que adianta ter um questionário se a pessoa que está entrevistando é a pessoa que não vive os princípios e valores? Ela não sabe identificar e sentir se aquela pessoa respira, né, e essa cultura arde na hora de contratar. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco, porque talvez uma grande mensagem... Porque tem muitos empreendedores que estão em fase de contratação, tem muitos empreendedores que já têm a equipe dele contratada, que já sabe que algumas pessoas estão alinhadas, outras pessoas não estão alinhadas. Então, qual é a recomendação que tu daria, primeiro, na hora de contratar, né? Qual é o primeiro passo para fazer alinhamento de valores que tu recomendaria? E quem hoje sente que não está com as pessoas certas, qual que seria a recomendação que tu deixaria? Legal. Excelente pergunta. E tem duas partes aqui que eu queria dividir, talvez, e trazer, né, nessas duas perguntas que você me fez. Eu gosto de fazer uma história que é o seguinte: existem 3 pilares ali no momento que você vai contratar as pessoas, né? Que é a competência técnica, a competência comportamental e os valores. 100% dos empresários, líderes e RHs hoje, eles contratam baseado na competência técnica, ou seja, o currículo do candidato. Poucas pessoas trabalham nesse segundo pilar aqui, que são as competências comportamentais, né? Poucas pessoas olham isso no momento da contratação. Que aí tem a ver com perfil DISC, né? Se o cara é um vendedor, preciso de um mais dominante, mais influente, se ele é um... São aquelas soft skills. São as soft skills, as análises comportamentais. E tem um nível mais profundo, cara. Tem um nível mais profundo, que é a aderência aos valores. Que aí raras ou raríssimas são as empresas que olham para isso aqui no momento da contratação. E aqui é o nível mais profundo que tem. Porque quando eu me conecto com aquela pessoa no nível mais profundo, que é o nível emocional, já era. O engajamento ele vem por tabela. Eu brinco que liderança não é torneio de simpatia. Eu não tenho que ficar motivando ninguém como líder. Se eu trago uma pessoa que tem conexão com a minha missão, com o meu propósito, com a minha visão, está alinhado com meus valores,
automaticamente é instantâneo o engajamento dele, né? No final das contas. Então, qual que é o grande problema que eu vejo hoje nas empresas, nas pequenas e médias e grandes empresas? Porque elas contratam errado. E aí, quando eu contrato as pessoas erradas, cara, eu posso ter os melhores processos do mundo, a melhor estratégia do mundo. Com as pessoas erradas, sempre vai dar ruim. Perfeito. Sempre vai dar problema. Sempre o gasto de energia vai ser muito alto. Né? Então, às vezes eu nem preciso ter uma melhor estratégia, nem os melhores processos. Mas se eu tiver com as pessoas certas, o negócio anda. Perfeito. Né? Porque eu confio mais. Eu sei que elas vão tomar decisões alinhadas. Quando eu não tenho as pessoas certas, que eu acho que aqui é onde está o game changer de todo o negócio. Né? Eu não confio nas pessoas. E aí, pelo fato de eu não confiar, como você falou, aí você não delega. Sim. Aí quando você não delega, o que acontece? Você assume tarefa para você, fica sem tempo, a tua empresa não cresce. Perfeito. E aí, não confio, não delego, assumo tarefa, fico sem tempo, a empresa não cresce. Não confio, não delego, assumo tarefa. E aí, qual que é meu framework de contratação? Eu olho 100% na primeira etapa já para aderência aos valores. Se não tem aderência aos valores, pode ser o que for. Então, assim, eu não olho nem currículo. Está fora já, assim, pode ser o melhor currículo que tem. Pode ser um Neymar, cara, entrando no meu time. Se ele não tiver aderência aos valores, esse cara vai virar automaticamente uma laranja podre ali dentro, porque ele vai contaminar todo aquele ambiente. Né? E eu acho que uma empresa, ela não deveria ser só feita de Neymar. Né? Se botar só Neymar, 10 clones de Neymar dentro do time, todo mundo vai querer ir pro ataque, fazer gol, mas ninguém vai querer defender, ser lateral, ser volante ou só agarrar. E aí vai levar gol também. Né? Então, qual que é o frame que a gente usa? É sempre, primeira etapa, 100% aderência aos valores, né? E a cultura. E aí... Mas como identificar isso ali na hora, por exemplo, quando você vai entrevistar essa pessoa, você identificar todos os valores que você descreve ali na sua empresa? Esse é o grande game, esse é o grande segredo do jogo, né? Então, eu vou até revelar um diamante aqui, um ouro. Bom demais, por favor, vocês que estão vendo aí, ó, repassem para as outras pessoas. Papel e caneta agora, por favor. É isso aí. É assim, a cultura ela é única, cara, na tua empresa. Então, não adianta tu querer ficar copiando as perguntas de outras empresas, porque às vezes não vai dar match com a tua cultura, com os teus valores. Então, quando você tem clareza dos teus valores, tu vai começar a contratar e fazer perguntas que tenham aderência com aqueles valores. Então, por exemplo, lá na empresa a gente são 6 valores, mas eu vou dar um exemplo de 2 aqui para ficar mais fácil e mais rápido. A gente tem um valor na empresa muito forte, que é o valor da gratidão. Né? A gente fala que agradecer deixa a gente em estado de abundância e reclamar em estado de escassez. Então, lá na empresa não entra ninguém que é pessimista, negativista, só traz problema, só quer... Que reclama, muito mimimi, tô fora, né? Não consigo trabalhar com pessoas assim. E aí, dentro da entrevista, uma das primeiras perguntas que eu faço é, cara, me fala, eu vou te dar um minuto. Quando eu estou na entrevista presencial, eu falo assim, Ivan, cara, eu vou te dar um minuto, Mikael, para tu me falar o máximo de coisas a que ou a quem você é grato. Não precisa me dizer por quê. Não quero saber por quê. Só a que ou a quem. Beleza, valendo. Pá, um minuto. Se o cara já começar falando, não tem ninguém. E aí, eu sou grato, não. Aí já era, entendeu? Mas tem outros que falam assim, uma boa parte, não vou dizer que é a maioria, mas uma boa parte fala assim, quando não é entrevista ao vivo, é via questionário. E as pessoas botam lá, pô, sou grato a meu pai, a minha mãe, a Deus, a minha família, ao meu trabalho. Agora no relógio tá faltando uns 55 segundos ainda. Entendi. Aí eu... Sim, e aí? Que mais? E aí o cara trava. Enquanto tem outras pessoas, Mikael, que eu faço a pergunta, o cara fala, não, sou grato por acordar, por ter uma vida, por enxergar, por andar, por ter um teto, por ter uma cama, por ter um lençol, por ter uma toalha, por ter um chuveiro quente, por ter um sabonete, por abrir a geladeira e saber que eu tenho comida, né? Por ter um teto, tanta gente não tem, por ter uma garagem, por ter um carro, por ter um trabalho, pela minha mãe também, pelo meu pai, pela minha família. Se eu deixar, cara, esse cara ele passa 2, 3, 4 minutos, ele tá agradecendo ali ainda. Então dá para entender aqui já um nível, grau diferente, o grau de intensidade que um tem e o outro não. Beleza, esse é um ponto. Aí eu tenho um segundo valor lá na empresa, que é o valor de mentalidade de crescimento. A gente fala o mantra que a gente usa, o que é que eu aprendi de novo hoje. A gente é uma empresa de educação, de desenvolvimento humano. Então a gente acredita que as pessoas que não gostam de se desenvolver tendem a ficar para trás. Não adianta eu trazer uma pessoa para minha empresa que não gosta de se desenvolver, porque eu posso pagar para o cara, posso falar que ele vai receber um aumento, vou dobrar o salário dele. Se ele não gosta de estudar, ele não vai estudar. Ele não vai se desenvolver. E não tem, eu como empresário, como líder dele,
eu não tenho que ficar empurrando esse cara para estudar, não. Sim. Ele tem que gostar para trazer na minha empresa. Sim. Então, o cara que não tá, ele não pode entrar na minha empresa. Beleza. E aí eu gosto de fazer algumas perguntas que assim, o que é que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando? Pronto. Uma das perguntas que eu faço. Acaba já solta. Se o cara diz que não gosta, em algum momento ele diz que não gosta de ler, de estudar, de fazer alguma coisa, diz, opa, sinal amarelo. Quando a pessoa gosta, ele vai dizer na hora, pô, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de fazer curso, gosto de fazer mentoria, gosto de fazer umas... Opa, isso aqui tá aderente já. Aí, quando ele não responde isso, eu ainda vou mais... Essa é uma que eu vou um pouco mais a fundo. Eu faço a seguinte pergunta. Beleza, mas quais são os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? E aí, Gui, tem gente que chega para mim assim e fala, cara, não fiz investimento em mim não porque eu tô desempregado. Eu disse, rapaz, será que não tem podcast? Será que não tem YouTube? Será que não tem um Google? Será que não tem nada de graça que o cara consiga? Então, assim, dá para entender que o cara não tem esse valor? Ele não valoriza, pô, estudar. Então, no hobby dele não tem isso, ele nem leva em consideração. E olha que negócio curioso, porque eu estou fazendo perguntas que aparentemente quem está do outro lado acha assim, cara, que pergunta, que entrevista não convencional, não é nada a ver, mas tem tudo a ver. Cadê a prova para eu... Me fala teus 3 pontos fortes, me fala tua experiência, me fala teu currículo. Cadê o Excel para fazer? Entendeu? Então, pro cara, e aí onde é que eu vou? Quando eu falo de hobby, quando eu falo da infância, me conta a tua história. Eu tô falando, cara, da essência dele. Ele começa a se desarmar ali para mim e vai sendo ele. Eu saio do script convencional, que tá todo mundo pronto, preparado para responder. Boa. E aí eu quebro ele fazendo perguntas completamente não convencionais, não tradicionais, mas que tem total aderência com os meus valores, com a minha cultura. E aquelas perguntas são únicas minhas. Para outras culturas deveriam ser outras perguntas. Então, o que a gente monta também como método, uma das nossas entregas é isso. Pô, baseado na tua cultura, o que é que a gente... Qual deveriam ser as perguntas? Como deveria ser o teu modelo de entrevista, o teu funil de recrutamento, parará. E a gente vai. Mas deu para entender? Deu demais. Aula, né? Vocês viram, né? A diferença. Mas cara, que conhece isso, muito. Ivan, só um minutinho assim que eu já vi o Mikael levantar a mão 6 vezes. Eu preciso falar. E eu não temos a oportunidade para ele falar. Ele já deve ter criado umas 3 perguntas aí. E a gente não tá deixando ele falar. É o YouTube, bicho. A gente não tá atrapalhando o cara. Meu diretor já reclamou com vocês. Vocês não me deixam falar. Eu recebi uma mensagem aqui. Mas tem um negócio legal que eu acho que tu fala, assim, de empresas atraentes e empresas sexys, né? Legal. A mais do seu mercado ali, do seu nicho. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como é que... E se isso tem alguma coisa a ver com cultura, com organização. Sim, se essa questão sexy é o dono que tem que ser sexy, ou ele vai ser sexy para atrair pessoas, ou para atrair clientes, ou funcionários. Muito bom. Excelente pergunta. E a gente está usando isso porque é bem interessante. Quando eu falo empresa sexy, o que é que vem na tua cabeça? Só vem coisas boas. Né? Sim. E hoje eu falo com muitos empresários, porque todos os meus clientes eles são empresários. E aí quando eu converso com eles falam, porra, Guilherme, tá muito difícil encontrar gente boa, velho. Tá cada vez mais difícil, tá muito difícil encontrar bons profissionais, ninguém quer nada com a vida mais. Aí eu disse, tá. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Quão sexy é a tua empresa? Isso é bom. O cara deve falar... Quão sexy é a tua empresa para atrair, essas pessoas, engajar e reter gente boa? Porque assim, Mikael, gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, não, cara. Gente boa não gosta de trabalhar em empresa que não cresce. Gente boa não gosta de trabalhar em empresa que ele não está se desenvolvendo. Então, não é a gente mais que escolhe gente boa. É gente boa que escolhe trabalhar na empresa da gente. Então, assim, quão sexy é a nossa empresa para atrair gente boa? Tá cada vez mais difícil mesmo encontrar gente boa. E não adianta eu estar indo com pulsar, né, com a rede, como se eu estivesse caçando borboleta, assim, caçando gente boa, porque vai ser difícil encontrar. Volume. Sai com o pulsar agora e vai tentar caçar borboleta aí no meio da rua para você consegue. E aí, trazendo essa reflexão para dentro da empresa da gente, quando eu falo de atrair, né, gente boa, empresa sexy, assim, eu não tenho que ir caçar borboleta. Eu tenho que criar um jardim perfeito, bacana, legal, bonito, para que as borboletas elas cheguem. Isso aí. Então, é exatamente o lance da empresa sexy, né? Então, o que é que diferenciam as maiores empresas do mundo e as empresas mais sexy do mundo? Quando eu falo empresa sexy, quais são as empresas mais sexy que vem na tua cabeça hoje? A Apple de cara. Apple, quem mais? A Nike, Netflix, Google, Spotify. Todas essas empresas, cara, elas olham e investem o que
pouquíssimas ou raras as empresas hoje olham e investem, que é a base, que é a fundação. Né? Você vai construir um prédio hoje, qual é a primeira coisa que você precisa colocar para construir esse prédio? É a fundação, não é? Depois que o prédio está pronto, se vocês veem a fundação, não vejo. Né? E essa fundação dentro da empresa chama-se cultura organizacional. Perfeito. Depois que o prédio está alto, eu não vejo a fundação. Eu também não vejo a fundação. Eu também não vejo a cultura organizacional dentro da minha empresa. Mas se eu cresço um prédio... Eu consigo construir um prédio sem a fundação? Não. Eu consigo construir um barraco, um andar, uma laje, 2 lajes. Né? Eu consigo fazer sem a fundação. Mas vai escalar esse prédio para 30 andares. Vai escalar essa empresa para 30 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas sem a fundação. Teu prédio vai ficar um caos, velho. Talvez ele está arriscando de cair, com certeza ele vai cair. Ou o gasto de energia para tu manter ele em pé é um negócio assim assustador, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o que é que diferencia essas empresas? Porque elas cuidam da base. Elas têm uma cultura muito forte, que é a base da pirâmide. Essa cultura é responsável por atrair as pessoas certas, né? E essas pessoas certas fazem os processos rodarem perfeitamente. As pessoas certas vão fazer o processo. Quando eu tenho as pessoas erradas, quanto mais energia eu gasto, quanto mais energia como líder, empresário, eu gasto para criar processo, mais meu time vai gastar para burlar esses processos, porque são as pessoas erradas e a cultura vai comer os processos no café da manhã. Então, se eu tenho a cultura certa, eu vou atrair as pessoas certas, que os processos vão rodar perfeitamente. Quando os processos rodam perfeitamente, o que acontece? Meu cliente fica satisfeito, meu mercado fica satisfeito e automaticamente eu vou ter o retorno financeiro que eu preciso. Então, quando eu não tenho as pessoas certas, ou quando eu não tenho a cultura certa, já era, cara. Então, o que a gente fala de empresa sexy, a gente usa muito a gente usa muito isso nas nossas narrativas, porque chama atenção, é um negócio que é diferente. Né? Ninguém está acostumado a ter, mas legal, é exatamente nessa linha, entendeu? Que é o que o meu público quer. O que é que o meu público quer? Tem uma empresa sexy com times fortes para sustentar o crescimento rápido do negócio dele. É isso. E empresa sexy, quando a gente fala isso, só vem coisa boa na tua cabeça, não vem nada ruim. Viu, Micael? Empresa sexy não é assim, tudo bem, pode ser aquelas roupas que você usa, você trabalha a cultura também, porque roupas também, roupa é símbolo, né? São elementos da cultura, mas é mais do que aquelas roupas. Cabeça tá mais do que o estilo. A cabeça já está explodindo aqui. Eu pensei até em montar um jardim lá na distribuidora, trazer a borboleta, tudo. Mas já veio de tudo aqui na minha cabeça. É muito bom, cara. Empresas sexy. Ivan, eu tenho um recado para dar. Pode falar. Dos nossos patrocinadores. Dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador do Somente Cash. Sério, velho? Tá vendo esse QR Code que tá rolando aqui no vídeo? Esse QR Code? Cliquem lá no QR Code, porque essa é a mentoria do Somente Gui. Então, fiquem ligados aqui, ó. Fiquem ligados. Aqui no QR Code, não sei se está aqui ou aqui, ou aqui. Mas entrem lá no QR Code. E, Guilherme, meu irmão, foi aqui uma explosão aqui dessa história da empresa sexy. Claro que sexy e o Micael não combinam. Mas, meu irmão, foi massa. E a gente tem um quadro aqui também no finalzinho que a gente fala que saiu somente insights. Boa. A gente vai começar esse quadro tem que ter depois uma musiquinha quando chegar esse momento. Somente insights. Tem que ser aquela do cara tic-tic, bom. Pra ser sexy também, né? É isso aí. Vai, bicho. Eu tenho que soltar uma dessa, bicho. Esse podcast é foda. Então bora. Agora, Micael, qual foi o seu insight de hoje desse podcast? Você tem que explicar para o nosso convidado o que é o Somente Insight. Somente Insight é aquela coisa quando a gente passou o podcast todo, que a cabeça explodiu, que tá aqui pensando. O que foi que deixou mais assim na tua cabeça, o insight maior na sua cabeça hoje, nesse episódio de hoje, Micael? Fala, Mica. Foram várias coisas, né? Vocês viram que eu tava aqui só absorvendo. Você absorveu muito. Mas tem uma coisa que eu achei top, assim, é que a gente tá muito acostumado assim, vamos encontrar as pessoas certas. Aí é headhunter, vai no LinkedIn, sai procurando as pessoas, indicação, indica... 1000 currículos. Você vê várias coisas, assim. Tem dado certo, assim, a gente tem encontrado muitas pessoas boas. Mas quando tu chega e fala pra gente assim, velho, tu não precisa encontrar as pessoas que tem que te encontrar. Pô, isso aí deu um boom assim na minha cabeça. E dizer, velho, então eu vou trabalhar pra construir um lugar... Esse jardim que a gente falou aqui, onde as pessoas vão querer estar comigo, vão querer estar com a gente, com a empresa. Então, é uma virada de chave, assim. Porque, em vez de tu ficar procurando, pensando... Claro que a gente vai fazer isso.
Também é importante. Também é importante. Mas é importante quando você for procurar a pessoa, for fazer um hunting. Sim. E essa pessoa olha e fala, cara, essa empresa aqui não é qualquer uma, não. Essa empresa aqui é diferente. Quero estar nela. Isso aí. Isso aí foi o que... Boa. Somente Gui. Essa é a sua vez agora. Sabe que eu sempre fico por último. Porque eu tenho todos Cara, os pra insights mim, aqui eu anotados. gostei muito. Primeiro, agradecer que o Guilherme, bicho, ele abriu a caixa, cara. Abriu os segredos aqui do método. Rapaz. E, pô, irmão, te agradecer, porque quando tu contou toda a história aí da gratidão e deu exemplos do que é, como identificar se a pessoa é grata ou não é grata, para mim, um dos principais motivos que pode curar ou trabalhar uma ansiedade é você exercitar mais, pensar naquilo que você tem, não naquilo que você não tem, que a ansiedade você sempre tá faltando. E acordar com a gratidão, cara, e é um negócio assim que pode ajudar muitas pessoas. E quando eu tô meio que... Tu explicou não só um processo de contratar pessoas, de trazer pessoas para o seu negócio, mas também isso é tão profundo que vale para as pessoas que você quer estar junto, seja na sua empresa, seja na comunidade, seja a tribo que você quer estar junto. Eu quero cada vez mais estar perto de pessoas gratas, e agora eu tenho uma técnica para me aprofundar quem é grato, quem não é grato. Depois eu vou até lançar essas perguntas em 1 minuto aí, Micael. Depois, 1 minuto não vai dar, não. O que é que você é grato? Você já sabe como responder agora. 1 minuto não mas brincadeira. E no final eu vou falar assim, inclusive sou grato por estar com você na mesa aqui agora. Então, irmão, para mim esse foi o principal insight, cara, que é possível ser com boas perguntas, com o coração aberto, se conectar com a pessoa. E se no início você já sentir que ela não é a pessoa certa, cara, nem vá para o técnico, nem vá para o comportamental, porque isso daí só vai atrapalhar, né? Não adianta, entendeu? Rapaz, o meu somente insight foi que não existe uma cultura forte com a liderança fraca. Quando ele falou, ele comparou o empreendedor ali como um tubarão, que era o cara que tinha que ter mais energia para poder executar, para poder fazer tudo aquilo ali. E, meu irmão, realmente, se não tiver essa pessoa, a cultura fica fraca. É indelegável, né, cara? A cultura, ela é reflexo do dono. Se eu tenho um dono... É isso aí. E, na verdade, a empresa é reflexo do dono. Se eu tenho um dono sem energia, eu vou ter uma empresa sem energia. Se eu tenho um dono desorganizado, eu vou ter uma empresa desorganizada. Se eu tenho um dono que é extremamente focado em resultado, eu vou ter uma empresa focada em resultado. Verdade. Se eu tenho um dono mercenário, eu vou ter uma empresa mercenária. Então não tem... Perfeito, parte do dono. E agora é a vez do nosso convidado dizer sobre Somente Insight. Pô, o primeiro podcast que eu lembro, velho, de perguntar bom. que toda vez eu encerro antes. Talvez da tua história, Gui, qual foi a mensagem ou insight falando ou recordando que tu queria deixar aí para quem tá ouvindo a gente? Cara, eu acho que um insight que eu acabei não falando aqui, mas eu vendo vocês falarem aqui, eu acho que sempre me traz esse insight, que é o seguinte. A gente, como um empresário, a gente tem um negócio chamado liberdade de escolha. Será que eu estou escolhendo trabalhar com as pessoas que eu gostaria de trabalhar? Perfeito. Ou será que eu estou trabalhando... Ou será que eu estou trabalhando com as pessoas que deu para contratar? Que deu para trabalhar, as menos ruins? Então, a gente como empresário tem liberdade de escolher quem é que vai trabalhar no time da gente, quem são os clientes que eu quero ter, quem são os clientes que eu não quero ter. Tá? Então, no momento que a gente traz um posicionamento feito esse, de empresas com propósito, dentro do meu critério de seleção, quando eu vejo um cara que não tem isso aqui, eu já desconecto. Cara, vai pro teu lado que eu vou pro meu, a gente não tá focado na mesma onda que você tá focando aí. E tudo bem. Né? E tá tudo bem, tá tudo lindo, né? E foi até uma pergunta que você me fez, acabei não te respondendo, que é assim, não tem como, essa pessoa, cara, a pessoa que não tiver conexão com os teus valores, com a tua cultura, pode ter certeza que ela não está sendo feliz dentro da sua empresa. Sim, e ela não vai ser feliz dentro da sua empresa. Nem ela vai ser feliz dentro da sua empresa, nem você vai estar ou vai ser feliz tendo ela dentro da sua empresa. Não vai ser feliz com ela. Então aqui, cara, qual que é o jogo? A gente vai dar a oportunidade dela ser feliz em outro lugar. Entendeu? E isso vai ser uma coisa muito legal para ela no futuro, provavelmente. Então, talvez o insight que eu deixaria, toda vez que a gente fala sobre isso, me vem muitos insights na cabeça também. Eu aprendo muito porque eu tô falando para mim mesmo, né? E reforçando algumas crenças minhas. Mas é sobre liberdade de escolha. Boa. Porque é a gente que está escolhendo. Não adianta eu estar reclamando do meu time se fui eu que escolhi, velho, aquele cara. Isso aí, concordo. Então, eu não posso reclamar do meu time se fui eu que escolhi. E eu também tenho a liberdade de escolha. Eu quero que esse cara continue no meu time ou não. Entendeu? Então, acho que esse é o jogo. E aí, quando você tem as pessoas certas,
só alinhadas com a tua cultura, com o teu jeitão de ser, elas tendem a tomar decisões alinhadas. E aí, quando tende a tomar decisão alinhada, aí o mundo anda. Perfeito. Porque aí você não vai ficar tão preso mais. A responsabilidade não vai ser só tua, aquele peso que a gente carrega como empresário não fica tão nas nossas costas, porque a gente consegue dividir sabendo que tem pessoas que também estão alinhadas e vão tomar decisões parecidas. Ui, muito Bom bom. demais, meu irmão. Que fechamento foi esse? Micael. Olha aqui. Abalou o bambu, rapaz. Olha, arrepiou. Ave Maria. E é isso aí. Vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Somente Cast. Não esqueçam de seguir o Somente Cast nas redes sociais, no Instagram, @SomenteCast. Tem no YouTube e tem no Spotify. Eu lembrei do Spotify hoje também. É isso aí. E sigam o @Micael Ponte, Ivan Andrade JR, o Ivanzinho, @Somente Gui. E essa fera aqui que tava falando com a gente é @Guilherme Guimarães F. Beleza? Isso aí, show. Obrigado, pessoal. Valeu, Gui. Até o Tamo próximo. junto.